Minutos com Deus. Os sinais são para os gentios. Isso Deus sempre fala ali na palavra, está registrado, que as maravilhas e os prodígios que fluem do Senhor em benefício dos pecadores e dos irmãos, eles são sinais que vão beneficiar diretamente as pessoas dos seus males, né? Tanto na área da libertação quanto do milagre da cura. Mas o que Deus, na verdade, está fazendo para beneficiar pessoas, está atraindo outras pessoas para o reino, né? Então, agora, a pessoa se batizou, recebeu os 3 presentes iniciais de Deus com a regeneração, então, que é a filiação, perdão, vida eterna, não há mais necessidade que haja milagres para ele, porque agora o milagre já aconteceu na vida dele. Ele agora é eterno e imortal, e ele agora precisa salvar uma alma que está dentro dele, né? Então, para se salvar uma alma, milagre não resolve. O que salva uma alma é o conhecer a verdade. O conhecer a verdade é que proporciona a salvação da alma, né? Proporciona. Agora, eu posso conhecer a verdade e rejeitá-la. Posso conhecer a verdade e acolhê-la, né? Então, geralmente na igreja a gente acolhe parte da palavra e outra deixamos para depois. Mas, na verdade, Deus está falando abertamente tudo para a gente ter a salvação da alma já nesta era. Porque os sinais é o seguinte, para pregar boa nova, tem que haver sinais. Senão vai ficar uma coisa meio difícil para você fazer uma coleta de almas no inferno, né? Sim. Vai ser difícil. Então, se uma pessoa, às vezes, nem tem necessidades, o gentil está lá no mundo, nem tem nada para ser curado, e nem tem uma libertação assim urgente para acontecer. Mas ela vê um milagre na família, em outra família, e aquilo atrai ela. Como já aconteceu aqui nesta obra em Cachoeira do Sul no início. Sim. Essa igreja aqui, ela teve uma multiplicação de membros fantásticas, mas muito fantástica em 10 anos. Uma coisa assim que nunca se viu numa cidade de 75, 80 mil habitantes como essa. Nunca se viu em lugar nenhum. Eu tenho procurado isso em pesquisas aqui, de nascer na água do Espírito em 10 anos, cerca de 30 mil pessoas, entende? E eu nunca vi isso acontecer. E eu já pesquisei isso em todos os países para ver quais são. Na Argentina houve muito movimento da graça, mas não houve um resultado tão grande numa localidade pequena como esta obra, né? E aqui quem esteve no início, como aqui vocês estiveram aqui no início, a gente tinha um cerco da verdade em todas as fibras sociais da cidade. Verdade. Nós não dávamos uma folga para ninguém. Era creche, era albergue, era asilo, era exército, era prefeitura, escolas, professores e alunos. Eu me lembro que não havia folga, jamais. A mesa do Senhor foi conhecida em todas as fibras sociais dessa sociedade cachoeirense. E aqueles que não abriram a porta, não quiseram receber a gente, eu peguei e a gente levou a verdade para eles através de mala direta pelo correio. Durou 3 a 4 anos de investimentos pesados para a gente levar a palavra para a classe chamada alta da cidade economicamente, né? Então, os sinais seguiram a fé aqui. Aconteceu, né? E como aconteceu em outras cidades aí, que os irmãos estão aí, né? Levando a igreja, os milagres estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, e quanto mais
Eu sempre digo para início de obra, para os presbíteros, missionários, que o milagre tem que acontecer para a igreja crescer. Então, você tem que catar doente, catar a pessoa perturbada na cidade para Deus fazer as obras. E é assim que se começa uma obra numa cidade, é com sinais, né? As pessoas têm que ver que Deus está com aquela igreja, senão eles não serão atraídos para aquela igreja só pela conversa, pela pregação, porque os sinais que atraem os gentios, não adianta. Amém? Então eu digo para os presbíteros, missionários, vão para os hospitais, vá para... Pergunta onde tem doente, vai lá, mete o óleo na cabeça, ora, Deus vai curar. É por aí, né? Verdade. Não deixar escapar um crente sem oração. Tu vai orar por 100, cura 50, tá pronto. Tá feita a igreja. Né?